Deixa eu botar aqui. Tu pode ativar teu microfone, que eu desativei só para poder abrir a reunião, viu? Ah, deixa eu só fazer a prece de invocação do discurso, que da outra vez eu fiz, eu acho mais interessante fazer. Discurso 26, Saint-Germain. Invocação. Ó poderosa e infinita presença, amor todo envolvente, infinita em tua atividade, bondosa em teu poder amoroso. Nós te saudamos de coração, face a face, transbordando eterna gratidão pelo extravasamento de tua poderosa energia, pelo uso da tua sabedoria diretora, pela presença da tua opulência em nossos lares e uso, nós nos proclamamos a parte ativa de ti, autoconsciente da tua divindade, mantendo a cada hora o teu supremo comando. Eu vos trago saudações da grande hoste, que dirige e observa toda atividade. Ok. Você pode começar, Claudinha. Esse discurso é lindo, tu gostou dele? Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Ele transforma bem miudinho os dois próximos capítulos, né? Ele fala aqui, peraí, declara louvor e declara a nossa consciência sobre ela. Peraí, onde é que ele fala? Ele fala consciência, não fala nesse Fala. Peraí, É aqui, peraí, nós nos proclamamos, é porque ele fala da autoconsciente. Nós nos proclamamos a parte ativa de ti, autoconsciente da tua divindade, mantendo a cada hora o teu supremo comando. Pronto. Aí, porque esse livro, esse nosso amado amigo Saint-Germain, ele é muito chique, gente, ele é muito chique. Gente, ele é chique, chiquérrimo, sério mesmo, sabe? E ele usa uma linguagem tão elegante, tão maravilhosa, que eu me sinto na obrigação de ficar o tempo todinho olhando algumas coisas que ele fala, né? Porque a língua portuguesa, ela é muito rica. Ela é tão rica que você pode se atrapalhar. Você pode se atrapalhar com o sentido de uma frase, né? Porque existem várias palavras com várias significações, né? Exatamente. Então, aí eu fui olhar, né, essa autoconsciência. O que é a consciência, espiritualmente falando, dentro daquilo que nós estudamos, dentro do eu sou, dentro do que nós já vimos do Caibalion, né? A consciência, na minha concepção, ela é o resultado das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Isso forma a nossa consciência. Certo? Certo. Tem vários pensamentos, você tem vários, mas a sua consciência, ela é fixa. Né? Ela se forma e ela se mantém ali, até que o tempo passe e que você vai evoluindo e vai atingindo um grau de consciência superior, e aí ela vai, né? Mas ela não tem, assim, essa rotatividade, essa condição muito volátil, né? E é a nossa consciência que cria a realidade. Porque se o nosso eu sou realiza através do que eu lembra, coração e raciocínio, né? Sentimento e raciocínio. Então, se o nosso sentimento e raciocínio, eles juntos criam a nossa consciência, né? Então, ele já vem aqui falando do nosso poder de criação. Ele fala de uma forma, meu Deus, tão elegante que eu tenho que ficar, assim, realmente muito, muito vigilante, sabe? Porque é muito sucinto mesmo. Aqui me chamou essa página 190 e 191, né? Ele diz, né, nas minhas palavras aqui, mais simplificantes. Sim, tranquilo. É ótimo, né? Nós nos alegramos extraordinariamente,
né? Com a maravilhosa e amorosa presença dos estudantes pela grande harmonia, alegria e realização que estão atingindo, né? Mais uma vez, ele vem, desde os dois últimos capítulos, ele vem enfatizando muito essa condição de que a gente conseguiu chegar até aqui. Sim. Né? Porque é outro patamar. De acordo com todo o livro. Ele vinha num ritmo, aí ele pegou conteúdo, aí ele vem dar uma avançada muito, muito potente. Sim, esses últimos capítulos é justamente a síntese de tudo que ele foi explicando devagarzinho lá no início. Isso. Quão poderosamente aquela milagrosa presença eu sou pode manifestar. Só um minutinho. Eu vou chegar. Eu faço seu domínio. Se tal condição admirável for mantida, eu vos digo, sem nenhuma vacilação, ela pode ser mantida, sempre crescendo mais e mais, compreensão da presença de Deus e seu super e amor divino. Todo estudante deveria parar. Pronto, vou aqui para 191. Sim. Então, é difícil, pessoal, né? Porque tu já sabe aí das coisas. E eu fico aqui, querendo me mostrar que eu estou querendo saber. Mas é isso mesmo, a gente vai devagarzinho, vai entendendo. É assim. Vai se virando, né? Todo estudante devia ter presente, com certeza absoluta, que nesse poder vivificante, gente, não é vivo. Sim. É que dá vida. É isso que eu digo na linguagem de São Germano. Olha só, todo estudante deveria ter presente, com certeza absoluta, que nesse poder vivificante, aí eu fiquei, vivificante é vivo. Não, vivificante não é vivo. Lá vai eu. Google, que é vivificante? Vivificante é aquilo que dá vida, ou seja, né, esse poder que pouco a pouco vai trazer essa vida para você, né? Então, são situações diferentes, né? É um texto cheio de nuances. Isso, é como fosse um diamante, meu bem, extremamente lapidado, com muitas e muitas e muitas e muitas nuances. Então, você tem que estar atento, por quê? Porque algumas coisas, aliás, muitas coisas que eu escrevi aqui, da vez que nós estudamos esse mesmo livro, eu apaguei. Por quê? Não, porque eu tinha que escrever de novo. E não tinha espaço, minha filha, a pessoa é espaçosa. Olha só. Eu preciso de espaço, peraí, deixa eu tirar, né? Aqui, ó. Entendi. Ó. Então, entendi. Todos os lados, em cima e embaixo, do lado, ó, menino. Então, esqueci. Pronto, o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar, e aí, com certeza, isso vai te despertar. Isso. Tá certo? Para não ficar tão presa assim na coisa. Eu até eu gosto muito dos slides, porque eles vão me trazendo algumas coisas que eu fui lendo, né? E assim, geralmente o que eu faço? Eu faço a primeira leitura e a segunda leitura eu vou pegando. E a primeira leitura eu faço uma leitura completa, sem tirar raciocínio, para não quebrar o pensamento, e depois eu vou lendo novamente para me poder entender o que eu queria pegar de principal do capítulo, né? E aí, logo no início desse capítulo, eu achei super interessante, porque ele já inicia falando dessa questão do poder da atuação da presença. E a presença, ela vai atuar de acordo com como o discípulo ativar ela, para o bem ou para o mal. Isso eu achei espetacular, para o bem ou para o mal. A presença vai estar lá. Ela vai se precipitar. Por quê? Porque aí é onde entra uma coisa que a gente já estudou, que é o Kybalion, que ele fala, né? Esse ponto que ele fala dessa questão do bem para o mal é porque a gente tem que entender que a gente é vibração, né? Que é muito aquilo que você estava comentando, né? Da mente e coração. Nós somos vibração. E à medida que a gente vibra, né? E o que a gente vai vibrar? É aquilo que a gente tem no nosso pensamento.
É aquilo que a gente está pensando que a gente começa a vibrar. A gente não vibra inicial, a gente primeiro pensa e depois vibra. Por mais que a gente ache que não, o pensamento ele é muito rápido, entendeu? E a ação da vibração é onde você sente mais, porque é quando o seu corpo começa a vibrar mesmo. Então, seja positivamente ou negativamente, você sente mais a vibração. Mas inicialmente tudo iniciou ali num pensamento. Então, o que que acontece? Tem que ter cuidado com os pensamentos. Por quê? Porque esse pensamento, ele vai vibrar. Ele vai vibrar. E nessa vibração, ele vai fazer correspondência com o que está sendo vibrado. E aí, a gente tem que ter cuidado com essa vibração para não entrar nessa energia de desarmonia. Porque hoje nós não estamos atuando sozinhos. Nós estamos atuando com a presença, mesmo que não tenhamos consciência disso. Mas por ter despertado o conhecimento, essa presença ela já é latente na nossa vida. E Tá. é esse ponto que a gente tem que ter esse cuidado. Deixa eu só terminar o raciocínio, daqui a pouco você fala. Sim, Tá sim. certo? Então, esse ponto que eu achei super interessante, e aí ele fala, né, que como a gente está sendo guiado pela chama violeta, né, a gente precisa entender o que a gente precisa trabalhar, porque mesmo que a gente não queira, por isso que a gente também está passando por muita coisa, a energia precisa ser literalmente transmutada. Então, se a gente tem questões que não estão resolvidas, elas vão emergir independente da gente querer ou não, porque ela precisa ser literalmente transmutada. Essa energia ela não pode ficar com a gente, porque a gente já vai estar trabalhando num nível com a presença que não cabe mais ter essas energias desarmoniosas, né? Então, e o que acontece nesse momento da gente, principalmente da gente agora? A gente está passando por muitas situações assim muito rápidas e de uma velocidade muito grande e de muito processamento. Vocês podem prestar atenção que durante um dia você tem milhares de coisas que vão assim, parece assim que vem em cadeia. E é realmente isso, porque é uma transmutação dessa energia. Então, isso está sendo feito e a gente tem que trabalhar muito a questão de sentimento e pensamento para não se desarmonizar no momento em que essas energias são precipitadas para serem trabalhadas e transmutadas. Para quê? Para evitar o desequilíbrio. Então, esse início do capítulo, eu achei assim, muito salutar, porque ele entra muito nessa questão. Verdade, verdade. E assim, ele cita aqui que, na verdade, eu tive que estudar essa semana, foram 3 capítulos, porque na outra semana eu não tinha entendido patavinas do segundo capítulo que foi passado. Do último, né? Querida, deu uma trava. Olha, foi o que eu tive que fazer. Deixa eu só ligeiramente explicar o que houve, porque eu também não tinha entendido. Nem eu. Ó, eu estava fazendo o inventário, escutava as vendas lá fora, o povo procurando tinta, corria para vender tinta, corria para vender shampoo, treinando funcionária nova na entrega, aprendendo a montar o sistema, a parte financeira. Sim. Certo? Amiga, ó, aí eu botei, graças a Deus, acredito que foi a misericórdia da chama violeta que entendeu assim, você realmente não tem mais capacidade de dar suporte a tudo isso. Eu já estava mesmo, eu já estava para ir no médico, doutor, me deu um remédio, porque eu tô na cabeça, meu corpo não está suportando, não sei o que está acontecendo. Mas aí veio uma menina e a gente está lá, ela conhece bem direitinho o sistema, não sei o quê, bebê, bababá. Então, aqui, essa situação me aliviou. Né? E, enfim, eu pude começar a raciocinar. Sim. Chegou ao ponto, semana passada, eu chamei a moça lá dentro do escritório, aí ela foi, diga, Cláudia, eu não chamei você, não. Aí outro menino estava no meu vizinho. Não, dona Cláudia, você chamou. Andressa, não lembro de ter chamado a menina. Entendeu? Então, eu estava tão sobrecarregada, que eu não tinha como levar isso aqui. Mas isso também foi trazido pela energia da misericórdia, porque eu estava tão travada com medo de delegar devido a tudo que houve, que ela veio e fez assim, tá bom, vou te apertar Até você ceder. até você ceder, né? Graças a Deus está tudo dando certo.
uma das coisas que me chamou muitíssima atenção desse capítulo foi o cuidado que ele tem com os nossos sentimentos e pensamentos com relação ao próximo. Sim. Né? Porque, assim, quando eu estou muito feliz e o outro é incompetente, eu estou muito feliz e o outro é incompetente. Mas quando eu estou muito chateada, o outro é o meu algoz e eu sou a vítima. Então, muitas vezes, da natureza humana, o egoísmo e o vitimismo, né? Ele transforma muito o que tem ao seu redor. Ele cita aqui também que o ser humano vê com muita negatividade, como um fardo, as coisas que eles mandam e que são, na verdade, a força que você precisava para realizar aquilo que você ainda não realizou. Com essa trava no meu corpo. Andresa, eu senti uma trava, como se eu estivesse engolindo uma bola de ar comprimido, só do pescoço para baixo, e essa bola de ar chegou aqui no meu tórax e apertou, e parecia que tinha assim, uma força aqui de 20 quilos em cima do meu peito. Digo, pronto, eu vou infartar. Eu sozinha dentro de casa. Entendeu? Ou seja, a história já estava no físico. Mas o que eu fui fazer? Foco na solução. Sim. Então, a gente, o ser humano, que é citado aqui, voltando ao texto, a gente olha muito de forma negativa para as bênçãos que vêm. Sim. Porque sem delegar, eu não tenho como crescer. Impossível. Sem trabalhar a minha dor, eu não tenho como olhar para o outro com um olhar positivo e ver nele e entender que naquela peste que está ali fazendo as coisas tudo errado, na minha opinião, existe uma divina presença. Sim. Como a minha é divina. E sem eu conseguir fazer isso aqui não vai valer. Não Muita coisa. Né? Ele vai valer para o negativo, né? Então, ele fala aqui, né, ó, se alguém nota que está se deixando levar pela ira, deve tomar as rédeas e emitir um comando através da presença eu sou e declarar que isso seja governado harmoniosamente. Agora, deixai-me lembrar novamente aos discípulos que o fator primordial para o seu progresso é a autocorreção. Sim. É assim. Né? Lembra que a gente falou nos outros títulos que tinha a correção de tudo que era errado, né? A minha presença, que é perfeita, apaga tudo que é imperfeito e substitui pela minha perfeição. Isso era a correção de tudo que era errado. Mas ele aqui, ele vai mais além. Aliás, ele vai mais interno. Mais para perto, né? Que é você. Ele fala da autocorreção. Total. Né? O fator primordial para o seu progresso é a autocorreção. Não há pessoa, lugar, condição ou coisa a culpar pelo que eles entretêm. Aí, o que é entretém, minha filha? Entretém é se divertir. Tá? Se divertir. Olha aqui. Olha o que ele quer fazer no final, falar no final da frase, ó. Que isso seja governado harmoniosamente. Agora, deixai-nos lembrar novamente aos discípulos que o fator primordial para o seu progresso é a autocorreção, e não a pessoa, lugar, condição ou coisa a culpar, pelo que lhes entretém, a não ser a si próprio. Isto é, o que há de mais imperativo para o seu próprio futuro. Entreter-se quer dizer divertir-se com o negativo alheio. Porque aqui no começo do parágrafo, ele cita, não há culpados. Você não tem que culpar nem pessoa, nem lugar, nem situação, nem coisíssima nenhuma. E a gente, ser humano, a gente, além de achar isso é uma desculpa, porque eu não consigo, Cláudia, eu não consigo, eu estou travada, ai, tadinho de mim, vou cair aqui durinha e seca. Vai não, meu amor. Pergunte a você o que é que você tem que corrigir. E haja foco.
Deus, em minha presença, eu sou, se manifesta em mim agora e traz harmoniosamente a solução dessa situação. Esse foi o mantra que eu decorei desde a primeira vez que a gente estudou junto o livro de Saint Germain, e até hoje. Até hoje eu também uso. Até hoje eu uso ele todos os dias, né? Então, eu acho que esse texto, esse capítulo inteiro, ele é muito voltado para a importância negativa que você se entretém, que você se diverte. Porque ele não ia, meu bem, usar essa palavra aqui dificílimo, que eu nunca nem vi, né? Já vi entreter. Agora, se entretém, com acento circunflexo no final, é se divertir com a situação. Intimamente, entretém. Ou seja, ao invés de você estar cuidando da sua presença, você está achando bom, se divertindo com o que você vê de errado no outro. E isso tira todo o seu poder. Porque ele, logo mais à frente, ele... Agora, eu não sei se é à frente ou foi no capítulo passado, que ele diz que quando a gente vê uma pessoa cometendo um erro, a gente tem que lembrar que essa pessoa tem uma divina presença. E essa lembrança é que justamente neutraliza a energia negativa que a gente tem sobre a outra pessoa e faz a gente se livrar dessa energia negativa. Porque se eu alimento essa energia negativa, eu começo a projetar ela. Para quê, querida? Essa parte que você falou é do discurso passado, mas nesse discurso e no próximo ele ainda entra um pouco nesse assunto, mas ele deixa mais claro, mais explícito mesmo no discurso passado. Pois é, mas você viu aí, assim, eu não sei se para vocês tem o mesmo valor. A diferença de uma palavra, né? Porque ele podia muito bem dizer assim, vocês se intertem com a vida dos outros, ou seja, fofoqueiras, né? Mas não, ele diz, você se entretém com os defeitos alheios, ou seja, intimamente, veladamente, você, ao invés de estar cultivando sua presença, anotando os mantras que ele está dando aqui de mão beijada, que Jesus vai e fala aqui no próximo capítulo, gente, eu tive que andar a metade do mundo para conseguir entender essa energia dentro de mim, não é como vocês agora, não. E a gente recebe de mão beijada. É porque eu vejo também que se assim também não fosse, também essa energia não ia ter condições de rodar, né? Porque a gente está em outro momento, né? E há uma necessidade de que a gente faça essa mudança, né? Com certeza. Nesse processo, né, eu também fiz alguns apontamentos, como você fez, justamente dessa afirmação, né? Que ele, depois de falar dessa coisa, a gente ter cuidado com essa questão da nossa vibração, dessa correspondência que a gente faz com o negativo, que a gente consiga utilizar o mantra para poder literalmente se manter concentrado na energia da presença e não se ligando nessas energias baixas, né? Porque a gente vai baixando vibração. É verdade. E aí ele fala dessa questão que você já comentou, que também eu anotei aqui, que eu achei muito importante, da autocorreção dos comportamentos que não condizem com o que a gente quer, né? O que não condiz com o que a gente quer? Se a gente quer trabalhar com a nossa presença eu sou, a gente tem que ir literalmente burilando o nosso ser, para que os comportamentos que a gente já percebe que são negativos na nossa vida, né, a gente consiga literalmente trabalhá-los de uma forma a ponto de neutralizar essa energia, né? Verdade. E não sei se é nesse capítulo, vou até ver aqui para não ultrapassar. E aí ele diz uma coisa, que a gente está já no estado avançado do estudo, né? Que a gente tem que se concentrar literalmente nessa presença, sem se deixar influenciar pelas emoções, circunstâncias e energias externas, que é isso. É a gente ficar se perdendo nessas energias que a gente está vivenciando no dia a dia, né? Que nesses momentos que a gente nota que a gente está começando a querer
vibrar de uma forma mais intensa, a gente consiga fazer um processo de respiração, uma afirmação de qualquer uma dessas, Deus em mim, presença eu sou, manifesta e harmoniza essa situação harmoniosamente, e aqui respire, e aqui é assim, e quem vai atuar não sou eu, é a presença, e ponto, e tarará. Para quê? Para cada vez mais, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente vá colocando ela para atuar. Exatamente. Ele fala que é um aspecto crucial que a gente faça isso, né? E que se a gente não conseguir fazer essa separação, né, justamente dessas energias, o discípulo vai estar impedindo a assistência. Por quê? Porque ele não vai estar enfatizando essa prática. Então, Exato. como é que você vai poder ter uma assistência se você não reitera seu aprendizado, entendeu? E esse ponto eu achei assim espetacular, porque ele frisa muito nessa questão desse cultivo, e uma coisa que ele fala muito de você se comprometer, né? O compromisso de literalmente cultivar essa ligação com a presença, né? A cada momento que a gente se sentir, porque ele também fala na parte aqui, que ele fala muito nessa questão que haverá momentos, que eu acho que isso acaba sendo um pouco desse momento que a gente está vencendo agora, que a gente vai estar sozinho mesmo, para que a gente possa incorporar a energia da presença. Tipo, não adianta chamar porque não vai vir ninguém, porque agora já que você já estudou isso aqui, agora é a sua vez de colocar isso em aprendizado. E aí vai ficar aqui a tua egrégora todinha observando para ver como você vai atuar. E aí, você não já sabe os comandos, então vamos lá, aprendeu? Vamos ver. É agora que você vai iniciar essa prática, né? Tá. E é isso que é esse momento que a gente está vivenciando. É verdade, Andressa. E a gente não é tadinho por isso, né? A gente Não. tendo que fazer um deverzinho de casa, né? Eu gosto muito de guardar umas fotos de Jesus, de Maria, e deixo lá, né? Na minha galeria. Aí, eu não sei, mas o que eu faço com tanto mantra que São Germain botou, minha filha, pelas horas que são, e ele disse: faça várias vezes por dia, uma vez por hora. Aí, minha filha, haja foto e haja frase que eu escrevo lá nas fotos. Vou mandar aí no nosso grupo, tá? Aí pode ser que alguém, né, se interesse por algum dos mantras. Eu achei aqui justamente a frase que eu apenas passei um xizinho leve em cima, mas não apaguei, que era justamente, olha só a diferença, eu queria muito mostrar para você, porque é um mérito meu, mas eu lhe devo gratidão por isso, porque você teve a paciência de escutar uma pessoa que ouvia esse segundo parágrafo que nós citamos agora, Uhum. e olha o que é que tinha anotado. Olha o que é que tinha anotado. Assumir as responsabilidades de si. Olha que lindo. Não nada, né, filha? Era assim, oco, né? Porque tem muita coisa aqui, né? Tem muita coisa aqui. Então, a Cláudia, do outro estudo, é uma Cláudia. Sim. Louvável, tem seu mérito. E eu agradeço muito a ela por tão simplesmente, mesmo sem saber, muitas pessoas com as quais eu tive que conviver, não só no curso de ouro de São Germain, mas nos outros, e eu muitas vezes travava porque eu ficava com vergonha de falar e de errar, enfim. Mas eu fiquei, eu não sei. Meu amor, para eu ceder a pressão, só de Deus mesmo, porque eu acho que só de Deus mesmo que eu cedo. Porque se eu quiser uma coisa, eu tenho essa vontade grande, e isso é muito bacana. Muito Sim. bacana, né? Rever isso aqui foi muito importante para mim, né? Esse ponto só para fechar o que a gente estava falando do nosso ponto, que a gente fica ali, como é aquele negócio que tem naquelas ilhas no mar, o farol, né? A gente fica lá no nosso farol lindo, só observando os erros dos nossos amigos,
dos nossos queridos, e apontando para eles. Aí eu me lembrei, né, que Cristo fala que tira a trava do teu olho para que tu possa falar do cisco do olho do outro. Quando ele fala trava, eu achei que é porque a trava era grande. Antigamente, Andrés, você acha que não lembra disso, mas a gente botava umas traves nas janelas, porque não tinha esses ferrolhos tão eficientes, não tinha tanta grade como hoje. Eu achava que era aquilo. Olha a minha visão quase que infantil da situação. Só que ele fala da trava. Se eu não consigo me livrar do negativo pelo outro e enxergar a divina presença no outro, eu me travo e eu não exerço a minha divina presença. Com certeza. Né? Ele fala da trava. Está vendo o tamanho da condição atemporal das palavras de Jesus, né? Totalmente, E aí só para encerrar mesmo, aí eu vi também uma frase de Chico Xavier que eu fiquei assim até um pouco zangado com ele, que ele diz assim: pelo outro, ao outro você sempre perdoe. Não foi nessas palavras, mas foi nesse sentido. Mas a mim sempre exijo mais. Sim. E eu disse assim, mas assim é bom demais, porque eu ficar só perdoando o povo, mas não é. Ao outro eu tenho que enxergar a divina presença, apesar de tudo que eu estou vendo. Uhum. E a mim eu exijo que o meu ego se cale para que a minha presença fale. Por isso eu exijo mais. Né? Eu associei muito essas duas lembranças a esse parágrafo, que é imenso. A página 191, minha filha, é a página, viu? É a página. É a página. É a página. Tem Pois muita coisa ali. Muita E coisa. aí, uma outra parte desse capítulo também, que já é no finalzinho, ele fala, né, Saint Germain menciona a questão do sol, para que a gente não veja o sol apenas como uma estrela, né? Ele pede para a gente ver o sol como um grande sol, né? E que ela que é uma estrela que ilumina nosso planeta, né? Mas que a gente veja o sol como esse grande sol central. E aí ele pede para a gente, de certa forma, fazer uma reflexão, né? A gente fica uma reflexão para a gente, né? O que eu entendo também aqui? Ele traz uma reflexão sobre quando ele fala do sol e do sol central. É a mesma coisa que a gente está trazendo para nós aqui, a ideia da presença ser o nosso sol. Sim, analogia, né? Exato, a presença ser o nosso sol e que a gente permita que esse sol tome controle dos nossos corpos. Exatamente. Por quê? Para afastar a gente desse foco das sensações humanas e começando a nos conectar com essa energia de abundância. E aí entra muito nessa questão que você falou, que já é do capítulo anterior, mas que entra, que quando a gente para de analisar o fora, que é as pessoas, as situações, as coisas, a gente volta para dentro, as situações, as coisas e as pessoas se harmonizam ao nosso ver. É verdade. Porque se a gente tira o foco do outro, a gente volta o foco para si, aquela energia que a gente está projetando para o outro, que a gente está desperdiçando também, porque no momento que eu estou ligando, isso é muito delicado. No momento que eu estou ligando, não me cabe ligar, porque não é da minha competência cuidar do outro, é da competência minha cuidar de mim. Quando mãe, eu tenho competência para com os meus pequenos até completarem 18 anos. Depois dessa fase, entrega para Jesus. Verdade. É fato. Não sei se é até os 18, mas é por aí. Não, assim, para a mãe, o filho nunca vai deixar de ser filho. Nunca vai ser. É natural. Isso aí eu digo assim. Mas que a gente tem que ter uma certa consciência que a gente não pode atropelar. Porque ele também precisa passar pelas situações. Então, a gente tem que ter essa consciência de permitir que eles possam sentir as sensações que eles precisam para crescer. Porque se a gente vai lá e toma de conta, a gente poda. Tira a oportunidade de crescimento. Eles ficam sempre crianças, é verdade, Andressa. Então, assim, é muito difícil para uma mãe fazer isso, porque é essa coisa de deixar o outro viver o momento dele de aprendizado, que a gente também viveu.
né? E se a gente chegou até aqui, foi porque a gente teve esses momentos de aprendizado, né? Que a gente se colocou, bateu a cabeça, apanhou, foi, voltou, mas foi assim que a coisa aconteceu. Verdade. Eu encontrei aqui justamente o decreto que eu nunca esqueci. Na hora que eu copiei, a gente estava conversando, nós duas. Eu disse, Andresa, esse aqui eu já aprendi. E realmente, eu praticamente todos os dias da minha vida, eu digo esse decreto, Aham. sabe? Todos os dias. E faz quantos anos que a gente estudou? Aí esse aqui também eu guardo para sempre. Eu até deixei ele no slide. Pois é, ele é um fator, só citar onde ele está, tá? Um fator muito poderoso para usar em problemas é assumir a simples consciência. Lembrando que consciência é a emoção, mas o pensamento. Não é uma coisa tão flutuante, é algo que você criou e que determina as suas criações, né? O fruto da sua emoção e do pensamento. A sua consciência, ela é criadora, né? Aí, ó, é assumir a simples consciência. Deus em mim, presença eu sou. Manifesta-te, com T maiúsculo, manifesta-te, né? Governo resolve essa situação harmoniosamente. Operará prodígios, pois tudo que deveis fazer é invocar instantaneamente a presença eu sou e fazê-la, com L maiúsculo, trabalhar. Mas é isso mesmo. E toda vez que eu trabalho com esse decreto, não tem momento. E é porque eu trabalho com a contabilidade, então, às vezes, no mesmo minuto, aparecem 10 problemas ao mesmo tempo. E Mas é impressionante. aí eu fico pensando, olha, eu nunca deixei de fazer esse decreto, nunca deixei. E aí, quando eu olho esse primeiro, esse primeiro parágrafo aqui da página 191, aonde o que eu escrevi dele foi assumir a responsabilidade de si. Para tudo que eu entendi hoje, minha filha, eu podia escrever um jornal dessa página, sabe? Então, aqui o que eu quero compartilhar com vocês do grupo, tanto você, Andresa, quanto você, Gerson, é o quanto eu senti a minha própria diferença. Com certeza. Entendeu? Porque de todo esse livro, minha filha, que aqui tem trilhares de mantras, né? Tem. Tem trilhares. Eu digo, o São Germain só tem que aumentar aqui a minha memória, porque realmente não, é muita, né? E aí eu decorei esse, eu aprendi, né? Ele fala de problema, eu lembro dos meus problemas, aí eu empreguei e vi essa diferença, sem nem eu esperar, sem nem eu procurar, eu vi no mesmo capítulo tanta a capacidade do meu raciocínio de antes, como lembrei do... Né? Então, eu posso atestar, né, assinar embaixo, muito embora eu não precise, que a minha assinatura diante do livro não é nadíssima, mas aconteceu comigo, de eu empregar esse decreto, e hoje eu vejo a diferença. É muito diferente. Total. É muito diferente, assim, ele oferece, né, esse comando para a gente estar utilizando, né, para a resolução dos nossos problemas, assim. Não teve situações que eu tenha colocado Decreto. essa afirmação, né, que ela não tenha realmente atuado, sabe? Ela literalmente trabalhou ali e muito fortemente. Então, assim, foi bem forte, foi bem intenso, e é realmente é um antes e um depois de você utilizar esse decreto, antes de você utilizar o decreto e depois de você aprender a utilizar esse decreto nas situações que se tornarem difíceis para você, sabe? Então, assim, eu acho que realmente é muito salutar perceber tudo isso e colocar isso em prática. Uhum. Aqui eu finalizo esse capítulo, né, porque eu acho que o que tinha para se falado sobre ele é bem isso que a gente já comentou aqui, né, bastante sobre essa questão
da gente ter autorresponsabilidade, a questão de colocar isso em prática, utilizar essas ferramentas que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, né? Seja as afirmações, seja a forma de trabalhar com aquilo, porque nesses últimos capítulos vocês podem perceber que Saint-Germain ele está sendo mais detalhista, né? Quando ele entra nas questões, ele aprofunda um pouco mais, né? Para que a gente consiga perceber o que ele quer dizer quando a gente tem que ter autoconsciência, né? Quando a gente tem que ter a questão da prática, da responsabilidade, enfim, dessa constância, né? Que eu acho que o que literalmente faz a diferença quando a gente está trabalhando com esse tipo de essa energia é a constância. Mesmo que a gente não, que a gente tenha altos e baixos, que a gente tem aquele momento que a gente está muito bem, tem momentos que a gente está muito ruim, né? Que é justamente essa oscilação que é normal acontecer, né? No dia a dia. Acontecer, né? Isso, normal, a oscilação faz parte, né? A oscilação faz parte da vida. Então, mas mesmo assim, manter a constância. Mesmo com todas as oscilações, manter a constância. Vamos para o capítulo 27, Claudinha. Vamos lá. Vamos lá. Você quer iniciar? Quer falar sobre ele? Posso ler a invocação ou você lê? Pode ler a invocação, por favor. É bom que trabalhe também. Ó poderoso, majestoso poder crístico, agora chegando à plena estatura. Já enfatiza aí. Nós te saudamos pelo sinal do coração e da cabeça, aceitando a plenitude do teu grandioso poder, tornado manifesto nos corações dos estudantes e do povo da América. Nós aceitamos a plenitude da luz e sua presença. Desculpa, gente, por favor. Desculpa, Andressa. Eu vou ter que começar. Uhum. Ó poderoso, majestoso poder Cristo, agora chamando a plena chegando à plena estatura. Nós te saudamos pelo sinal do coração e da cabeça, aceitando a plenitude do teu grandioso poder, tornado manifesto nos corações dos estudantes e do povo da América. Nós aceitamos a plenitude da luz e sua presença iluminadora dentro do coração e mente de cada um, impulsionando com tal intensidade que traz consigo coragem e força para cada qual fazer o necessário esforço consciente que possibilitará à poderosa presença eu sou elevar a estrutura atômica de sua total ascensão. Agora me colocarei de lado e deixarei o nosso amado irmão falar pelo seu próprio coração. Ai, meu Deus. Jesus, mulher. É Jesus. Agora é Jesus. Esse capítulo é só Jesus. Por isso que ele é bem intenso. Maravilhoso. A cachorra pensa que eu estou chorando triste. Sai daqui, Zó dentro. Se eu quero vir aqui, ele dá um beijinho. Não é? Olha, ela traga os amores, saudação, integrantes da hosta sagrada, ascensionada. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. É o que o sino de Natal está até agora a ressoar por todo o campo da atividade cósmica, né? Mesmo que a gente não perceba, né? É como que ele tenha ativado uma... Como é que eu posso dizer, meu Deus? A Joelma aqui, a Joelma achava as palavras bem facilmente, né, André? Né, André? Muito facilmente. Ela era... Como se ele tivesse ativado um som, não tem aquele... Não é fazendo a comparação, mas não tem aquele apitinho que a gente apita e os cachorrinhos escutam? Sim. É como se o Cristo tivesse dado um sinal que só o nosso coração escuta, né? Que ele ressoa, e essa ressonância, ela vai tomando conta, né? Ela vai tomando conta, e ela
tempo, lugar, espaço, nada existe. Ela está ainda aqui, ela está aqui. Não sei nem se a palavra ainda cabe nessa frase, mas ela está aqui. Essa ressonância do Cristo, ela está, ela é. Ela não respeita tempo, nem espaço, nem local, nem distância, nem nada. Ela está aqui, né? Porque é como se chega até um pouco a confundir um pouco minha cabeça a presença eu sou e o Cristo interno. Sim. Né? De tão ligados que eu acredito que eles são, que eu me confundo às vezes. Né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer aqui nesse primeiro parágrafo, e eu quero que você continue. Tá certo. Eu achei esse iniciozinho mesmo, logo no início, né, ele destaca que a gente tem a importância da prática, né, de atuar com a presença, e ele afirma que é natural, né, nessa prática, a gente sentir insegurança, né, de invocar essa presença. Por quê? Porque a gente como não é uma coisa comum na nossa vida, como não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, então a gente fica insegura, a gente fala as palavras, mas necessariamente não sentimos as palavras no momento que estamos falando, porque a gente está naquele momento das situações desafiadoras. Então, naquele momento, nós estamos numa vibração um pouco diferenciada, né? E a própria energia já traz. Entendeu? E aí, quando você está falando, você meio que não entende muito, assim, como isso vai poder realmente fazer alguma coisa naquele momento que você está ali totalmente sem segurança, né, para colocar aquilo em prática, né? E aí ele fala que, mesmo que você esteja nessa condição de uma situação difícil, que você não consiga visualizar que ela vai atuar, mantenha a prática, né? Que é isso que ele fala, mantenha a prática, porque é através disso que você vai aproximar, né? E aí ele faz uma alusão, né, das conquistas obtidas externamente e aos avanços que alcançamos por meio da prática, que é isso que eu estou falando, né? Concluindo que a primeira é passageira, né? Tipo assim, essa coisa de você ter as conquistas obtidas de formas externamente, eu digo que às vezes é um pedido que você faz à sua espiritualidade e ela lhe dá, né? E a outra, que é os avanços que você consegue pela prática consciente, é quando você, sozinho, sem pedir ajuda, vamos dizer, a externos, né, a sua egrégora, mas sim a você mesmo, você começa a literalmente colocar em prática a sua presença eu sou para atuar naquele movimento, como a gente estava falando agora, é Deus em mim, presença eu sou, manifesta-te e governa essa situação harmoniosamente. Esse é o momento que você, mesmo que você não tenha toda a consciência, mas você está agindo com a sua consciência, e quando você coloca isso em prática e isso dá resultado, é o que ele está falando. Essa segunda opção, que é a segunda opção que eu estou falando, que quando você pega uma situação e você joga esse mantra, e esse mantra resolve o problema, você vê que é aquela coisa que aquele mantra, aquela afirmação, ela vai ficar ressoando na sua vida para o resto da vida. Por quê? Porque em situações difíceis, a primeira coisa que você vai se lembrar é daquele mantra. Verdade. Por isso que ele diz que a segunda é duradoura, porque a segunda, dada a prática, e você vendo o resultado, você cria uma consciência sobre aquilo. Aí você opa! E aí é onde você consegue fazer essa transformação, porque aí o que acontece? Ele também fala que essa transformação, a coisa acontece, mas se não houver uma autocorreção, o que é a autocorreção? Eu tenho que mudar o meu padrão de comportamento para que aquilo não aconteça novamente. Porque se aquilo aconteceu, foi porque eu trabalhei para que aquilo acontecesse. Exatamente. Então, se eu jogo a presença, peço para trabalhar harmoniosamente ali naquela situação, e ela harmoniza, cabe eu fazer uma análise por que aquela situação aconteceu e me autocorrigir, para que aquilo não aconteça novamente. Porque muitas vezes a gente fala sobre essa condição de a gente mesmo nos proporcionar essas situações difíceis, mas a gente fala nela assim, ó,
Eu permiti. Não é eu permitir. É exatamente como você disse agora. Eu trabalhei para isso. Eu permiti é uma coisa, porque você está num mundo de prova e expiação. Sim. Expiação vai acontecer, meu amor, se você vibrar e se você não vibrar, porque é, ó, negocinho que você fez lá atrás, né? Aí você tem que permitir. Mas você trabalhou, meu amor. Meu amor, amanheceu o dia e a sua cabeça já está pensando mal do outro. Pronto. Trabalhou para aquilo. E é onde ele fala muito da gente prestar atenção, fazer essa autocorreção, né? Que no momento que a gente vai mudando essa consciência, né? Vai aprendendo, fazendo essas correções, né? Das situações que a gente vivenciou, a gente vai elevando o nosso nível de consciência, né? Por exemplo, no momento que a gente vai trabalhando o nosso nível de consciência, a gente já não se preocupa mais com o outro. A gente deixa de se preocupar com o outro, porque o outro é o outro. Ele tem o direito de ser o que ele quiser e bem entender. Não cabe a mim entrar na questão do outro. O outro está chateado comigo porque eu falei algo que era necessário para que ele se corrigisse naquela postura, e ali ele ficou extremamente ressentido e tarará. Eu não posso fazer nada por isso. Com certeza. Então, o que eu vou trabalhar? O que eu preciso trabalhar. Então, o outro, ele vai trabalhar o que ele precisa trabalhar. E é essa consciência que ele quer trazer para a gente, que a gente tem que ter consciência que o nosso propósito aqui não é olhar para o outro. Nosso propósito é olhar para si. A gente, verdade. Então, se a gente começar a voltar para si, a gente vai fazendo mudanças, inclusive ao nosso redor, porque é só lembrar da vibração crística. Cristo, quando chegava, todo mundo vibrava de forma diferente, porque a energia dele era tão vibrante que as pessoas automaticamente já se sentiam acolhidas naquela energia. E elas mudavam, mesmo que por alguns instantes, dada aquela energia de tão forte que era, entendeu? E de tão transformadora que era. Então, é assim, a gente não precisa ser o macro como Cristo, mas a gente pode ser o nosso micro, entendeu? Pode ser o nosso macro, né? O nosso macro não é o macro crístico, mas é o nosso, entendeu? Então, nessa questão, a gente começar a fazer, nem que seja nas pequenas coisas, porque a gente não vai transformar as grandes coisas, a gente vai transformar as pequenas coisas que vão depois se transformar em grandes, mas é das pequenas coisas que as grandes acontecem. Ele fala disso aí aqui, ó. Vemos frequentemente em vossos corações o desejo ardente de uma prova. Há alguma notável manifestação que venha fortalecê-los na senda, né? Eu vos asseguro, abençoados filhos da luz, qualquer prova dada fora do vosso ser, que é apenas temporária, mas cada progresso verificado através da vossa própria aplicação consciente é uma realização eterna para você. Por que eterna? Porque eu vou reencarnar e aquilo ali vem comigo. Sim. Ele é meu, né? E à medida que continueis a adquirir a mestria, o que é a mestria? Eu acredito, ele não explicou aqui o que é a mestria, então eu não percebi, mas mestria com M maiúsculo, que seja manusear a sua presença, né? Porque só pode. Porque, minha filha, a gente não tem mais tempo de estar. Mulher, o que é isso? Não dá mais, né? Peraí. Vossa aplicação autoconsciente, não somente estareis obtendo as coisas imediatas, como também elevando a consciência, até que em pouco tempo verifiqueis terem caído todas as barreiras. Ele quis dizer assim, ó, uma vez a consciência expandida, nunca mais ela volta a ser o que é, né? Por isso, pode falar. Era só isso mesmo. Desculpa, Claudinha, você ia falar e eu cortei. Não, era só isso mesmo. Então, assim, aí, dando continuidade naquele processo que da consciência, entra bem nisso que você falou. E é por meio dessas mudanças de consciência que fechamos as portas das limitações, porque a gente hoje tem ainda muita limitação, mas ao momento que a gente vai expandindo a consciência, essas limitações vão sendo literalmente
anuladas, porque a gente vai entendendo que não existe limitação. Não existe limitação. A limitação é uma coisa criada. Na verdade, se você está atuando com a sua presença, tudo é possível. Nada lhe é impeditivo de nada. Ah, eu não tenho esse conhecimento. Isso não vai ser uma limitação, porque o que você precisar vai vir a você. A luta acaba e você entra no fluxo. Exato. E aí, um ponto é quando você, porque por mais que as situações aconteçam, elas não vão deixar de acontecer, certo? As situações, elas vão continuar acontecendo, vão ter esses movimentos todos, mas entra bem naquela coisa de Cristo. Cristo não deixou de viver as turbulências. Você pode prestar atenção que nas passagens bíblicas você via momentos assim extremamente intensos, e Cristo se mantinha literalmente ali sereno, por mais turbilhão que estivesse. Eu me lembro da passagem que define muito isso bem, é quando ele está, acho que é com Pedro, no mar, e o mar estava calmo, e de repente o mar começa a ficar revolto e tal, e Pedro desesperado, vou morrer, a gente vai morrer, o barco vai quebrar, as limitações. Ele começou a andar, aí se lembrou das limitações e começou a afundar. Entendeu? E aí vai isso, aquilo, outro, e senão não vai ter, o mar mais não está revolto. Revolto está você, o mar está sereno. Mas está sereno. Então, essa passagem é muito ariana, né? Que Pedro era ariano, né, querida? Mas é isso, é as limitações, entendeu? É a visão de limitação. E quando você vai desenvolvendo essas consciências, você não vai deixar de passar por elas. A questão é que você não vai viver elas. Entendeu a diferença? Você vai ter as situações, mas você não vai viver as situações, você vai só passar por elas. Falando sobre essas nossas limitações e tudo que você citou, que as provas vão vir, né? E que a gente tem que, mesmo muitas vezes, sem até entender o poder do que nós estamos pronunciando, né? Ele fala aqui, achei muito lindo isso aqui. É dessa maneira que a porta da limitação humana será selada eternamente. E assim como a minha forma externa, ou seja, o corpo dele, foi cravado na cruz, cravai e selai também vós pela vossa ascendente consciência. Né? A porta das limitações autocriadas, e senti e conhecei o vosso domínio, e caminhai sobre as águas, que o mar está calmo. Que está revoltado. Aí ele diz, sacrificais, ele praticamente diz assim, crucifica esse teu ser humano aí, criatura, e dá força para a tua presença. Ele foi muito assim, é porque ele não podia falar assim, né, amiga? Podia. Ele foi muito, nossa, foi assim, como é que eu posso dizer? Muito passional até, né? Porque o que ele passou foi muito forte, né? Aquela crucificação. É muito bacana, muito bacana. Muito lindo. E aí depois ele vai enfatizando que é justamente isso que você falou, de manter a persistência na prática, pois é por meio dela que vamos neutralizar as lutas externas, evitando a ligação com os desequilíbrios. O que é isso? Que por mais que a situação pode estar o mundo se acabando todinho, mas você não é para estar se ligando a essa energia. Exatamente. Para quem é que você vai estar ligando? A presença. Permanecendo na presença, você vai transformar as situações. Não é as situações que vai transformar você, porque hoje nós vivemos muito isso, o contrário. É verdade. Nós vivemos as situações transformando o nosso humor, quando do contrário, que era para a gente, com o nosso humor, transformar as situações. Certo? É verdade. Porque nós hoje já temos um certo nível de consciência para entender isso. Entendeu? Então é isso que ele quis dizer, disse, olha, vocês é que são os donos, não é as situações que são os donos de vocês, não é as situações que são os donos, em outras palavras, né? Ele não falou isso no texto, mas ele deixou isso muito claro. Vocês são os donos das situações, não é as situações que são os donos de vocês.
e que vocês podem atuar com a presença de vocês para justamente neutralizar essas situações, né? E aí é onde você vai parar de querer ficar resolvendo o problema e deixar a presença atuar. Isso me lembra demais a Fides. Mas é Demais. muito a Fides. Ela diz assim, vocês que vivem essa... Como é que ela dizia? Vocês são tudo um bando de carne. Bolão de carne andando. Bolão de carne. Bolão de carne andando. Porque vocês com tudo se atropelam, com tudo se milindram. Qualquer coisinha, o mundo se acabou. Cadê a presença de vocês, que vocês estudam tanto, na hora de botar em prática não bota? É essa hora que é para pegar, chamar a presença, e ficam tudo lá com os bolão de carne truando na situação e morrendo, se acabando. E é bem isso. Entendeu? E é bem isso mesmo, porque quando você vai entendendo essa visão, que Cristo vem aqui muito fortemente trazendo, né? Dizendo que a gente tem que ter essa visão muito forte da presença, de estar atuando com ela, né? E aí ele também fala que é para gente, uma coisa que ele fala que é isso que você também falou, da questão de você olhar para o outro, né? Para pessoas, né? E às vezes nem foi isso que você falou, que esse aqui já é outro ponto que ele fala, que é, por mais que a gente esteja num estudo desse, né? A gente está estudando aqui o livro de Saint-Germain. Pode acontecer de nem todas as pessoas estarem abertas, né? E independente disso, não cabe a gente ficar triste ou angustiado porque o outro não conseguiu trabalhar isso, né? Ele fala muito dessa coisa de você entender que aquele momento não era o momento dele, não era o momento para despertar essa energia dessa. Pronto. Mas ele diz também, certo? Que por mais que você não entenda o que você está falando, ou o que você está fazendo, você está fazendo. Sim. Né? No seu ritmo, dentro das suas possibilidades, dentro dos meus acertos e dentro dos meus erros, eu estava naquela reunião. E eu escrevi aquela coisa que não tem nada a ver com nada. Mas eu estava lá. E se eu estava lá, mesmo sem eu entender, certo? Para a minha espiritualidade, valeu. Certo? Por quê? Porque eles entenderam que mesmo eu estando ali, né? Nesse momento. Eu queria. Então, se eu queria, a coisa vem dentro do seu ritmo. É como você disse, ninguém precisa querer ser Jesus, meu filho. Não dá para ser Jesus. Jesus é único. Eu sei só ele, depois dele só ele de novo. Mas é bem coisa de você não querer. Também é uma coisa muito, muito forte quando a gente está falando, quando você está ensinando, né? Porque muitas vezes você coloca muito naquela que por que fulano não pôde participar, ciclano não pôde participar, né? Essa coisa toda de você não querer colocar essa questão do conhecimento a todo custo, né? Se você não está em condições de receber, não adianta querer. Eu acho que é até uma questão muito de doutrinar, né? De você querer doutrinar um conhecimento. É isso que ele entra muito nessa questão, que não cabe ninguém a fazer isso, cada um vai despertar no momento que tiver que despertar, e que não cabe a B ou C ou D dizer quando o outro vai despertar, cabe apenas ao próprio ser despertar, né? Isso ele coloca, ele enfatiza para poder a gente ter essa consciência de, por mais que a gente tenha essas visões e tudo de mundo, a gente tem que entender que cada ser é um ser e não cabe a ninguém entrar nessa questão, né? Eu vou repetir praticamente o que você falou agora, na página 200, o último parágrafo, ele diz: o discípulo deveria olhar constantemente para dentro do seu eu humano, ou seja, suas falhas, né? Uhum. E perceber que hábitos ou criações estão ali e que necessitam ser extirpados.
extirpados. Minha filha é, ó, né? Pois é apenas recusando permitir por mais tempo a existência de hábitos tais como julgar, condenar e criticar que ele pode ser liberto. Né? A verdadeira atividade do discípulo é aperfeiçoar o seu próprio mundo. E ele não o poderá fazer enquanto notar a imperfeição do mundo e de outro, com letras maiúsculas, filho de Deus. Né? Trazendo aqui, sem contar que aqui, filho de Deus, ele bota com letras maiúsculas, né? Ou seja, ele diz assim, presta atenção que isso aqui é respeitável. Esse filho de Deus que está aí na sua frente, que você vê um monte de defeito nele, ele é respeitável, respeite-o, né? Então, quando ele está aqui no meio do parágrafo, Andresa, como é Cristo que está falando, eu não pude deixar de fazer analogia, né? Quando ele diz, o discípulo deve olhar constantemente para dentro do seu ser humano, verificar os hábitos e criações que precisam ser estimulados, pois apenas recusando permitir, por mais tempo, a existência de hábitos como julgar, condenar e criticar, que ele pode ser liberto. E aí, Cristo foi morto, ele foi o quê? Criticado, julgado e condenado. Sim. Né? Não foi isso que matou Cristo? Foi isso, né? Foi sim. Então, como ele conseguiu como é que eu posso dizer? Se manter longe dessa situação, né? Como ele não foi alcançado. Ele falou nos capítulos passados, São Germain, da importância do silêncio, né? Ele fala da importância do quanto, quando você fala, quando você repete, quando você mantra, quando você decreta e quando você apela, você está usando seu verbo para realizar. E, ao contrário, é igualmente benefício também se você usa para neutralizar. Sim. E, nesse caso, como a gente está falando, a gente não, como Cristo vem chamando muito a nossa atenção para as nossas críticas, para o externo, porque os olhos da gente, eles são abertos para o externo, mas, na verdade, eles têm que ser internos, né? Então, foi esse silêncio que salvou Jesus, essa disciplina, porque ele foi criticado e ele foi julgado e condenado ao máximo, né? E detalhe, ele era o máximo do máximo, né? Exato. Criticado, julgado e condenado vamos nem né? Por ser. Por seres, né? Que só precisavam crescer, né? Que ele estava ali para ajudá-los. Então, por aí, esse parágrafo ele me remeteu muito à crucificação de Cristo, porque já dizia Maria Teresa de Calcutá que quando ela cada corpo que ela tocava em Calcutá, ela sentia que tocava o corpo de Jesus, né? Então, assim, ele está muito presente em tudo, em todas as dores, em todas as reações, né? Não digo nas ações, né? Elas são externas, e ele está muito presente no que a gente pode sentir, e como a gente precisa se comportar. O exemplo foi muito claro e de extrema dramaticidade, né? Não que fosse um drama falso, um drama real, né? Uma violência extrema, né? Então, ele fala que a gente tem que crucificar, né? Lembra na folha anterior? Crucifica esse teu eu, assim como eu fui crucificado. Aqui, é só ler. E aí, concluindo também, falando um pouco disso, ele fala, né, que para ele conseguir, né, quando ele, no momento que ele conseguiu entender o que era a missão dele, né, ele
para ele entender essa missão dele, ele pronunciava muito uma afirmação, que ele até falou aqui: eu sou a presença que nunca falha ou erra. E ele disse que pronunciava essa afirmação muitas vezes. E aí ele mesmo, né, em seguida ele diz que de tanto pronunciar, né, essa afirmação, ele mesmo disse que foi através dela que ele conseguiu, né, que com essa afirmação, ele conseguiu ser, né, a ressurreição e a vida, porque ele conseguiu entender o que era a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele bota o ser aqui, ele bota literalmente letras maiúsculas, né? Então, ele fala muito disso, né? E ele também fala do período que ele buscou muito entender tudo isso, né? Entender a missão, entender o eu sou, entender todo esse processo, né? E que essas partes foram ocultadas da Bíblia, porque no momento que aquilo foi colocado, as pessoas não tinham capacidade de absorver essa informação, que é a informação que hoje nós temos aqui, nesse momento, atuando, essa informação que ele fala, né, que ele menciona dessas experiências que ficaram ocultas à humanidade, né, na época dele, e que porque elas não tinham condições, e realmente não teriam condições nenhuma de compreender isso aqui, né, agora é colocado, né, para a gente aqui, nesse momento, né, a gente está tendo essa oportunidade de conseguir fazer esse estudo e esse entendimento e ter às nossas mãos essas afirmações que naquele tempo foi tão difícil, né? Naquele tempo era tão difícil poder ter acesso a essas informações. Isso ele fala muito nesse capítulo, né? Que a gente absorva o que está sendo colocado, coloque em prática o que está sendo colocado, porque esse conhecimento que nós estamos tendo hoje, a oportunidade de vivenciar, era um conhecimento extremamente difícil no momento em que ele estava aqui encarnado, né? Que para que ele conseguisse ter essas informações que a gente está podendo ter aqui agora, ele demorou exatamente 17 anos. Então, não foram meses, foram 17 anos para ele conseguir literalmente condensar todas essas informações, porque cada espaço tinha um pedaço desse conhecimento. Então, ele teve que juntar tudo isso. E hoje nós temos a oportunidade de ter isso aqui tudo junto, né? Assim, eu não posso deixar de comparar tudo que você comentou das dificuldades de Jesus, né? Porque ele sentia a força da presença, acredito que muito mais do que nós, né? Lembra dos apócrifos dele criança? Lembro, sim. Levanta-te, Zion, e diz para eles que não foi eu que te matei. Aí o Zion vai e se levanta, o amiguinho dele, né, que caiu e tinha morrido. Então, ele sabia que ele tinha uma força muito maior, mas ele não entendia para que era aquilo dali, né? Aí você imagina, assim, porque eu não posso deixar de fazer uma analogia com a dificuldade que nós temos de entender, de conseguir localizar campo de força na gente, né? Agora, nesses últimos capítulos, eu não vou mentir para você, para mim está mais fácil de eu até mesmo imaginar, certo? Até mesmo imaginar tudo isso, porque você imaginar você mentalizar que a gente fazia na reunião da FIDS, mentalizar, não, como é, Andressa? Visualizar, né? Agora eu já consigo visualizar, certo? Mas no começo do livro, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou sentir tudo isso, meu Deus, né? E aí, de tanto eu me perguntar, encher o saco de São Germain, eu encontrei esse parágrafo e vi a diferença não apenas em mim, mas na minha própria vida. sim.
né? Então, aí você começa a entender que essa dúvida e essa dificuldade de se entender humano e divino não foi só nossa, Não, né? Mesmo sendo Cristo quem é, ele, aqui nessa humanidade dele, ele teve essa dificuldade. Estudou quantos anos? 17, né? 7. Então, assim, foram, assim, para ele extremamente difícil, porque ele já vinha com uma bagagem muito grande. Então, o verbo dele já era um verbo literalmente Potência, de execução, né? Ele era um verbo de execução, mesmo ele tão jovem, e ele teve que se trabalhar, porque aqui mesmo nesse discurso a gente fala sobre isso, que inclusive a gente começou o discurso 26 falando que nós já estamos atuando com a presença para o bem ou para o mal. verdade, verdade. Então, ele estava naquele momento tanto para o bem como para o mal, mesmo sem querer. Por quê? Porque no momento de raiva que ele era criança, ele verbalizava e aquilo acontecia, entendeu? Mesmo sem ter a intenção. Mas é Claro. essa a questão, né, da gente ter esse cuidado, né? E ele finaliza o discurso, né, dizendo que a gente tem que examinar os nossos comportamentos, as nossas criações, que a gente precisa eliminá-los, a gente precisa permitir que a presença continue agindo, né? Menciona os aspectos dessa questão do julgamento, da crítica, da condenação, que a gente não cabe na nossa vida esse tipo de comportamento. Ah, fulano é assim, problema do fulano. Porque esse clã não interessa, porque esse clã fez ou deixou de fazer, não faz parte de nós, a gente não está aqui para condenar, nem julgar, nem criticar ninguém. A gente não veio aqui para isso, como a gente já falou. A gente tem uma tarefa aqui, é aprimorar o nosso próprio mundo. Nós estamos aqui para aprimorar o nosso próprio mundo. Então, não cabe a nós aqui criticar, julgar, nem condenar ninguém. Entendeu? Aquela coisa de que, mas você faz isso porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não interessa, não cabe o ponto. O que cabe o ponto é de que cada um olhe para dentro de si e veja o que precisa melhorar e mudar no seu mundo para que a gente possa viver essa plenitude da presença. A gente não vai conseguir fazer isso enquanto estivermos condenando, julgando e criticando, né? Construindo e destruindo. Porque a gente é um morde e assopra eterno, né? O povo é um morde e assopra eterno, então a morde e assopra, então assim, vai estar sempre nessa como diz a Joelma, nessa cegueira desatada, né? Então, a gente precisa sair desse pêndulo, né? A gente está escravo do pêndulo, como diz lá no ritmo, né? Nós somos escravos do pêndulo ainda, né? Nós precisamos sair dessa escravidão do pêndulo, né? Onde a gente fica nessas oscilações compensadas do molde e assopra e passa a tomar conta do nosso mundo, né? E é isso que ele conclui, né? Que a gente aí ele diz assim, e Cristo conclui o capítulo afirmando que está conosco, né? Que ele diz assim, olha, vocês têm a oportunidade de me ter aqui com vocês, né? Envolvendo vocês no amor, na minha luz, né? E que com a energia dele, né? Ele nos sustenta para que possamos continuar progredindo, né? Então, quando ele fala dessa questão de que com a sua energia, que a energia que ele fala é a dele, né? Ele está aqui sustentando para que possamos continuar progredindo, a gente pode estar trabalhando com ele também, né? Mesmo que a gente não consegue chegar na presença, então chega na Cristo. Pronto. Uma vez eu falei, não me lembro qual foi a reunião, que Cristo, que eu sentia que Cristo tinha, eu falei errado, eu falei se fragmentado, mas o que eu queria dizer é que no momento que Cristo venceu, né, que ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né, e ele não se revoltou, o que eu sinto, né, eu me lembro que a primeira vez que a gente discutiu essa parte do Evangelho, foi a primeira vez que eu falei, que eu fui convidada pelo dirigente a falar, porque o que eu tinha falado tinha sei lá, tinha tido uma conotação Mais puxada, né?
Interessante, né? Porque o que eu observei muito é que quando Jesus, né, morreu ali, aí o vento, chuva, relâmpago, abriu-se a terra, os túmulos se abriram. Então, toda a natureza correspondeu. Nada no planeta. Tem um livro de Jorge da Mata, acho que é Jorge da Mata, um livro desse tamanho, bem grandão, que eu comecei a ler e não consegui terminar, mas que fala da criação do planeta por Cristo e os orixás, né? Então, esse compromisso do Cristo, ele vem bem antes, né? Então, é uma ligação muito paternal de um pai extremamente amoroso. Um pai que se comporta como um irmão mais velho que enfrenta os problemas com a maior leveza, né? Então, o que eu entendi é que como o povo jogava um bicho para cima e parava com a lança, porque eu vi essa cena no filme de Noé, e achei aquilo muito parecido com a natureza que as pessoas expressavam em vários filmes. Então, eu acredito que quando Cristo conseguiu essa vitória, né? Porque até o momento que ele expirou, estava a batalha, né? Satanás estava ali rondando, né? Quer eu te desço daí, pede que eu te desço. Desce tu, né? Tu tá aí sangrando igual um coitado qualquer, né? Então, quando ele conseguiu, ele é como, na minha cabeça, pode ser de criança, de boa, é como se ele tivesse conseguido colocar no meio de todos os trilhões de células que um ser humano tem, uma célula dele, entende? É como se ele não apenas tivesse se fragmentado, porque o amor é a única conta que, quando se divide, se multiplica. Você vai dividir, mas o resultado de 10 por 2 não é 5, é 5 milhões. Essa é a conta do amor. Entendeu? Não é 5 dos 10, é 5 milhões. Então, eu acho que foi isso. Ele conseguiu deixar em nós exatamente o que você está falando. Um pontinho dele. É isso. E aqui a gente finaliza esse capítulo. Vou parar aqui a gravação. Não nada, porque eu me lembro quando eu era criança que eu não. Eu tinha loucura. Eu pensava, gente, eu queria ser pelo menos na areia que Jesus